Fala galera, Química com Quinha chegando aqui na área para te explicar a diferença entre alótropos e isótopos, algo que é super simples, mas que pega muita gente no vestibular. Então vem comigo, colinquinha que é sucesso, que eu quero te explicar essa diferença para tu nunca mais errar. Vamos embora! Seguinte, galera, quando falamos de alótropos, estamos falando das diferentes substâncias simples de um mesmo elemento químico, ou seja, as diferentes substâncias simples que um elemento pode formar. Já quando falamos de isótopos, estamos falando de diferentes átomos de um mesmo elemento químico. Então, foca nessa diferença. Alótropos, diferentes substâncias simples do mesmo elemento. Isótopos, diferentes átomos de um mesmo elemento. Vamos dar exemplos para ficar bem claro. Aqui, por exemplo, o elemento químico oxigênio, ele pode formar duas substâncias simples diferentes. Uma é o gás oxigênio, a outra é o gás ozônio. Repare, eu estou falando de duas substâncias químicas que esse elemento químico, que é o oxigênio, pode formar. Substância simples O2, que é o gás oxigênio, e a substância simples O3, ou seja, os átomos de oxigênio na natureza podem se ligar para formar ou O2 ou O3, essas duas substâncias simples do oxigênio. Agora, quando falamos de átomo de oxigênio com massa 16 e átomo de oxigênio com massa 18, estamos falando dos diferentes isótopos do elemento químico oxigênio. Ou seja, na natureza eu posso encontrar átomos de oxigênio, por exemplo, com número de massa 16 ou com número de massa 18. Lembrando, gente, quando falamos de isótopos, estamos falando de diferentes átomos de um mesmo elemento químico. Por quê? Eles pertencem ao mesmo elemento porque eles têm o mesmo número de prótons, isótopos, átomos que têm o mesmo número de prótons. E é justamente o número de prótons que caracteriza um elemento químico. Como eles têm aqui o mesmo número de prótons, eles pertencem ao mesmo elemento químico, que é o elemento químico oxigênio. O que é que diferencia entre esse átomo? Qual é a diferença entre esse átomo e esse átomo aqui? É o número de nêutrons que eles têm no núcleo. Lembrando que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Ambos são átomos do elemento oxigênio, então ambos têm 8 prótons. Porém, para que o número de massa dá 16, esse aqui tem 8 nêutrons. 8 mais 8, 16. Já esse daqui, para o número de massa dá 18, como ele tem 8 prótons, ele vai ter 10 nêutrons. 8 prótons mais 10 nêutrons, totalizando o número de massa 18. Então, saca, a diferença entre esses dois átomos é o número de massa, que é causada justamente pela diferença do número de nêutrons que eles têm no núcleo. Então, focaram aí, aqui eu estou falando de diferentes substâncias. Os átomos, quando se ligam, eles formam as substâncias. Duas substâncias simples diferentes do mesmo elemento. Isso é alotropia. Aqui eu tenho dois átomos diferentes do mesmo elemento. Isso é isotopia. Eles são isótopos. Para ficar bem claro, bem redondo, vamos ver outro exemplo. Quando eu falo, por exemplo, do carbono grafite e do carbono diamante, eu estou falando das substâncias simples que o elemento químico carbono pode formar. Átomos do elemento químico carbono, eles se ligam para formar substâncias simples, como, por exemplo, o grafite e o diamante. Então, eu tenho duas substâncias simples diferentes que esse elemento químico pode formar. Agora, aqui, quando eu falo do átomo de carbono com massa 12, que a gente lê assim, isótopo 12 do carbono, e átomo de carbono com massa 14, a gente está falando de dois átomos, não é uma substância, não tem vários átomos se ligando. A gente tem aqui um átomo de carbono com número de massa 12 e um átomo de carbono com número de massa 14. E eu sei que ambos pertencem ao elemento químico carbono por causa do número de prótons, que é 6, que é o que caracteriza o elemento carbono. Repara que aqui eu estou falando dois átomos diferentes desse elemento químico, portanto, eu estou falando de isótopos. Então é isso, gente. Espero que não tenha restado nenhuma dúvida e que tenha ficado bem claro para vocês. Contem comigo nesse processo, em breve mais vídeos. Cheiro para vocês, até o próximo.